Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus. Estamos aqui nessa manhã de domingo, dia 16, gravando esse vídeo sobre o reino de Deus. Qual o significado do reino de Deus? O que é para você o reino de Deus? Em qual local ele está na sua vida? Em qual prioridade ele está na sua vida? Desculpa. E quando a palavra ela fala sobre o reino de Deus, ela fala sobre um reino de Deus que ele é manifestado na terra, já é chegado o reino de Deus, e ele é falado ou discutido como o reino de Deus no céu. Existem esses dois significados do reino de Deus. Esses significados, o objetivo do entendimento deles é que Deus reina, é o reinado de Deus na terra e o reinado de Deus no céu. Deus reina no céu por completo. O reinado dele na terra, ele faz o que ele quiser na terra e ele reina nos corações das pessoas que querem, que o procuram, que se convertem. Ele reina em instituições, ele reina em lares, é o reinado dele na terra. Eu fiz algumas colocações aqui. Então, o reino de Deus, nós podemos perguntar onde, como e quando. O quando é em relação ao tempo. O quando pode ser antes, agora e depois. Antes é o seu testemunho e a sua vida antiga, que Deus permitiu que você fosse ou que você escolheu viver. É o antes. O agora é o seu arrependimento e o que você vai fazer agora, o seu livre-arbítrio. Se você vai fazer o que espera ou o que está colocado ou o que o reino de Deus te direciona. O depois é a sua herança espiritual ou a eternidade, porque algumas vezes a palavra fala do reino de Deus como o agora, o aqui na terra, como o reino de Deus no céu. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui de versículos, né? Quando Jesus envia os discípulos para pregar o reino de Deus e curar enfermos, né? Onde? Nas visitas cristãs. Como, né? Como é um ensino. Para que serve isso? Isso serve para os discípulos aprenderem a espalhar o reino de Deus, germinar o reino de Deus, com orações em casas, em visitas cristãs. Quando? Agora. Quando é nesse momento, né? Em outro versículo disse assim: em que compararei o reino de Deus? Jesus dizendo: é semelhante ao fermento de uma mulher tomando, escondendo em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Onde? Na rotina serviço diário das mulheres. Como Deus se dá a conhecer na rotina das mulheres, na organização da sua casa. As mulheres que não trabalham, claro, né? Que ficam à disposição da casa. Quando? Agora. Deus se dá a conhecer agora, no momento em que elas estão fazendo esse serviço. Outro exemplo, ele dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Onde? Na propriedade do homem. Quando? No trabalho do homem. Quer dizer, esse onde é no local do trabalho dele. Quando? Agora também, é nesse momento, no momento que você está trabalhando. Mais um versículo. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Onde? Na sinagoga, na igreja que você frequenta. Como? É o conhecimento, é tanto conhecimento para você pregar durante 3 meses, para você falar do reino de Deus durante 3 meses, né? O conhecimento. Quando? Agora. Agora também precisamos estar preparados.
entre aspas aqui, todas as vezes que estamos falando do reino de Deus, dando esses exemplos, é sempre agora, mas existem interpretações também de ser o reinado de Deus na eternidade, existem muitos versículos que dá a entender isso também, mas os exemplos que estamos dando aqui é tudo do reino de Deus na terra. Mais um exemplo, Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto de reinar, é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Onde? Em todos os lugares. Como? Trabalhando para o reino. Lançar a mão no arado para ser apto ao reino de Deus. Então, como? Trabalhando para o reino. Aonde você trabalha para o reino? Em todos os lugares, inclusive na igreja. Ou quando é agora. Aí você vê, por exemplo, Jesus mostrando que o reino de Deus ele envolve jantares, ele envolve festas. Então, por exemplo, Jesus, João 12, 1:3, antes da Páscoa, fizeram ali uma ceia com Lázaro, né, os amigos de Jesus, e Marta servia, né? E então Maria, tomando o unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Então Jesus, o reino de Deus, onde? Num jantar. Onde mais? Onde Maria honrou Jesus, onde as pessoas, um jantar, onde as pessoas são honradas, por exemplo, numa festa de aniversário, onde se comemora o dia do nascimento de alguém, né? E ouvindo os que estavam à mesa, Jesus disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Reino de Deus onde? Num jantar, numa comemoração. Deus opera em jantares, em refeições familiares de amigos, né? É o reino de Deus. O reino de Deus, ele está presente em uma festa de casamento, ele está presente em atitudes, por exemplo, de donos da empresa deixando na mão de funcionários dinheiros para serem multiplicados, que é uma parábola. Jesus conta parábolas assim, de donos, de chefes, de patrões que pagam seus funcionários, pagam igual por um serviço menor ou maior, isso depende do patrão, deixa na mão de funcionários terras para eles tomarem conta, tomando conta de forma errada ou de forma certa, é uma parábola. Então, o reino de Deus sendo manifesto nessas parábolas em relação a trabalho, a pagamento, a empresa, a empresário. Onde mais? O pai esperando a volta de um filho, não querendo dizer em relação a Deus, mas Jesus conta essa parábola mostrando também o desejo do pai em ver o filho, o desejo do pai em se reatar com o filho. Então, o reino de Deus está dentro também de quando você reata relacionamentos com familiares. Está presente o reino de Deus. O reino de Deus está presente uma conversa junto ao poço, ou uma conversa, se não tiver poço na praça. O reino de Deus está em encontros cristãos. Por exemplo, o reino de Deus, Jesus entrando em festas judaicas para pregar o reino de Deus. Então, quer dizer, em encontros cristãos, o reino de Deus está presente. Se hospedando na casa de amigos, em cultos, o reino de Deus está presente. Quando Tomé falta aquele culto. Então, o reino de Deus estava presente ali. O reino de Deus está presente quando você carrega a sua cruz. A cruz é diferente para cada um, o peso da cruz, mas o reino de Deus está presente quando você carrega a sua cruz, quer dizer, não é só em festas, não é só em comemorações, em outros lugares, mas também você caminhar levando aquilo que você vive. O reino de Deus está presente em vigílias de oração, quando Jesus ele subia para orar em alguns montes, né? E esse versículo, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas.
buscai primeiro o reino de Deus. Então, nós perguntamos assim, buscai primeiro o reino de Deus. Reino de Deus nesse versículo, onde? Debaixo ou limitado a 4 paredes? Reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Esse primeiro é igreja, instituição? Não. Buscai primeiro o reino de Deus buscai primeiro o reino de Deus em todos os lugares, abrangendo todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que as demais coisas serão acrescentadas? Porque você está colocando o reino de Deus em cima de toda a pirâmide que você montou de prioridades. Então, é buscar primeiro o reino de Deus em todas as situações da vida. O reino de Deus está acima da família? Quando você cria uma pirâmide de prioridade? Não, o reino de Deus é a família. O reino de Deus está acima do teu trabalho, do seu trabalho? Não, o reino de Deus é o seu trabalho. Está acima do seu casamento? Não, ele é o seu casamento. Ele está acima da igreja? Não, ele é a igreja. É questão de tempo e prioridade. Eu acho que quando a gente cria uma pirâmide de prioridades, eu me confundo muito quando eu crio uma pirâmide de prioridades. É por causa disso que eu estou entregando essa palavra agora. Porque, por exemplo, quando Jesus estava com os discípulos pregando, a palavra diz assim que chegaram do lado de fora a sua mãe e seus irmãos, queriam falar com ele. E ele estendeu as mãos para os discípulos e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e minha mãe. Como se ele estivesse dizendo que é mais importante, que a prioridade dele é os discípulos e quem faz a vontade de Deus. E deixando em uma fatia mais baixa a sua mãe e os seus irmãos. Dá a entender isso. Porém, na cruz, perto da cruz, estava a sua mãe e outras mulheres. Quando Jesus viu a sua mãe ali, ele estava na cruz, e perto dela o discípulo que ele amava, que provavelmente seja João, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, João, no caso, ele disse: aí está a sua mãe. Daquele dia em diante, o discípulo recebeu a família de Jesus em família, como a sua família. Dá a entender aqui que é um paradoxo com o versículo de cima, que Jesus deixa a mãe e os irmãos de lado. E agora aqui a prioridade dele é cuidar da sua mãe, é dar para sua mãe uma família. Alguns dizem até que o pai dele já havia morrido, então se ela ficou viúva, alguém tinha que assumir o cargo ali da casa, se José já tinha morrido ou não. Então ali naquele momento a prioridade dele era a mãe dele. Então essa pirâmide que a gente forma de prioridade, existe mesmo essa pirâmide? Eu acho que essa pirâmide, as fatias de prioridade, elas estão em movimento. E toda a pirâmide é o reino de Deus. E o resto das fatias, elas estão em movimento. Depende do tempo, depende da situação, depende do seu equilíbrio em escolher as suas prioridades. Então, eu não gosto de pensar na minha vida como uma pirâmide. Você tem que escolher o que é prioridade naquele momento. Então, o reino de Deus não é uma fatia da pirâmide para você colocar em primeiro ou segundo lugar. O reino de Deus é a pirâmide toda. Família vem em primeiro lugar que o trabalho? Na maioria das vezes vem. Mas algumas vezes você tem que escolher o seu trabalho, porque se você perde o seu trabalho, você não sustenta a sua família. Passeio, férias, final de semana no mato, na praia, vem antes ou vem depois da igreja? Para você pode vir, para você a igreja pode ser prioridade, sempre, todo dia, todo final de semana. Para algumas pessoas a prioridade ela se iguala, ela divide um pouco igreja, templo, um pouco passeio. E para outro, passeio é prioridade com a sua família.
E o reino de Deus fica onde? O reino de Deus fica em tudo isso. O reino de Deus engloba tudo isso. Às vezes você tem a necessidade de estar no templo. Algumas pessoas têm menos necessidade de estar no templo. Outras têm mais necessidade de estar no templo. Outras, elas dividem o seu tempo com a necessidade de estar no templo. Então, a pirâmide ela está em movimento para cada um. Não tem como você fixar uma pirâmide para que todos sigam. É de cada um. E o reino de Deus engloba tudo isso. O reino de Deus ele não vai deixar de fazer parte de quem aceitou Jesus quando ele deixa de ir na igreja e vai passear. E os jantares em família? Qual local está na sua pirâmide de prioridade os jantares em família? Tudo depende do tempo. É aquele momento. Aquele momento, um jantar em família é a prioridade para você? Ou você necessita mais e você tem uma prioridade no seu trabalho que você precisa fazer? Ou você precisa fazer uma visita para alguém necessitado? Os irmãos estão vendo que a pirâmide ela oscila, ela é flexível, né? Nós não podemos engessar. Se engessarmos, nós vamos cometer injustiças, né? Então, não engesse a sua pirâmide. Sua pirâmide, para mim, deve ser flexível. E o reino de Deus não é uma fatia, o reino de Deus é ela inteira. Ela inteira. Então, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar não é a instituição e os cultos. O primeiro lugar, às vezes, não é a sua família. O primeiro lugar, às vezes, não é o seu trabalho. E, ao contrário, às vezes o primeiro lugar é a igreja, às vezes o primeiro lugar é a família, às vezes o primeiro lugar é o trabalho. Nós temos que equilibrar as prioridades e as fatias da pirâmide, elas se movimentam. Elas se movimentam a cada escolha que você faz, a cada prioridade que você coloca, a cada importância daquele momento. E aí você tem que escolher isso com sabedoria, sabendo que o reino de Deus é tudo isso. O reino de Deus é tudo isso. Então, eu tive a experiência com essa palavra, pensei muito nisso e acho que vai ser muito proveitoso para todos. Amém? Fique com Deus.